Vamos para mais uma aula. Hoje, especificamente, vamos abordar o tema aprendizagem motora e ver quais as relações e os processos envolvidos para quando você vai aplicar isso ao movimento ginástico dentro da sua aula do CrossFit ou do Cross Training. Qual movimento você quer ensinar e quais considerações você tem que levar em conta para que o seu aluno tenha um melhor desenvolvimento, uma melhor aprendizagem, facilitando esse processo, para que ele aprenda de forma segura e eficiente. Então, se ele vai aprender um novo movimento, que por exemplo eu destaquei aqui, o pull-up, que é um dos movimentos mais comuns, onde os alunos querem dominar dentro de uma aula de CrossFit e tem ao mesmo tempo tanta dificuldade, por ser iniciante, por não ter um repertório motor, uma experiência, um lastro técnico dentro da modalidade ou uma vivência desse tipo de gesto motor na infância. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês o que nós professores temos que levar em consideração para que ele consiga aprender esse movimento. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre as fases da aprendizagem e o que isso tem a ver na hora que você, professor, precisa organizar o seu plano de aula. Ah, Diego, plano de aula? CrossFit? Academia? Plano de aula não é no colégio? Sim, dentro de um planejamento a longo prazo de fazer com que o seu aluno aprenda e desenvolva novas habilidades, você precisa sim ter um plano de aula que você vai colocar em ação e ao longo das semanas você vai ser capaz de progredir com esse aluno até que ele alcance a meta, o objetivo final, que no caso vai ser desenvolver uma aprendizagem motora nova, o pull-up. E aí você tem que levar em consideração todas essas fases da aprendizagem motora e saber aplicar dentro do contexto de uma aula com 10, 15, 20 alunos, de forma heterogênea, onde um aluno é mais avançado, um aluno é intermediário, um aluno é bem iniciante. O que eu vou fazer? Né? Quais educativos eu devo utilizar? Como eu vou progredir com essa turma? Eu fico perdido, eu sei que você fica perdido. Então, o objetivo de hoje é te ajudar a saber como elaborar todos esses processos para montar uma boa aula. Então, a gente tem que levar em consideração que durante o aprendizado, na primeira fase, a fase cognitiva, onde é uma fase mais verbal, onde o seu aluno, durante a repetição do movimento, onde você vai explicar para o seu aluno o que você quer dele, você vai demonstrar o movimento que você quer que ele execute, que é a intenção do movimento. O que eu demonstro é diferente do que ele vai executar. Mas o que eu quero é encurtar esse caminho, cruzar a intenção do movimento com o movimento executado. E é nossa função como professor elaborar todo esse processo e fazer com que ele consiga sim dominar o movimento. Então nessa primeira fase, na fase mais cognitiva, o seu aluno ele vai ficar falando consigo mesmo, ele vai ter que pensar muito na ação que ele vai precisar desenvolver. Então vejamos, por exemplo, quando você vai ensinar para ele um keeping pull-up na caixa, que ele vai ter que balançar, pular, puxar a barra, passar o queixo e fazer isso várias repetições. O que você acha que está passando dentro da cabeça daquele aluno? Ele vai conseguir desempenhar esse movimento de primeira, do jeito que você demonstrou que era a intenção do movimento? Provavelmente não. Se ele não tiver uma experiência prévia antes, ele não vai conseguir. E nesse momento ele vai ter que pensar onde os pés dele tem que estar posicionados na caixa, onde ele deve segurar a barra, como ele vai fazer para balançar para frente e para trás, se ele tem que ir mais para frente, se ele tem que ir mais para trás, o que ele vai fazer para pular e passar o queixo, quais músculos ele vai ter que recrutar. Então, nessa fase, no início do processo, na fase cognitiva, você tem que simplificar os educativos, simplificar as ações motoras. Então, eu não vou colocar o meu aluno já para fazer esse movimento na caixa, por mais que você ache que é simples, ele não é. Eu expliquei para vocês agora tudo que o seu aluno vai ter que se preocupar e pensar em executar aquela tarefa. Então, qual é a função do professor? Simplificar durante essa fase de aprendizado o movimento, fazer com que ele trabalhe fase a fase, de forma separada, para só depois eu juntando cada pecinha dessa e ele vai ter um domínio maior e vamos passar para a fase
motora, na fase de aprendizagem motora, onde ele já vai ter um controle maior, e aqui a gente vai falar um pouco mais sobre controle motor, né? Ele já começou a aprender a desenvolver uma habilidade e agora ele vai passar a ter controle sobre aquela habilidade. Eu tenho que levar isso também em consideração. Nessa fase, ele já tem um pouco de domínio, mas ainda não é um domínio pleno do movimento, mas ele já vivencia, ele já consegue entender o que ele tem que fazer. Ele tem que balançar na caixa, ele tem que pular na caixa, ele tem que puxar a barra para passar o queixo. Então aqui já é um novo processo. Seria no andamento da sua própria aula, na fase final da aula, ou a segunda, a terceira, a quarta aula de ginástica desse movimento. Não imagine que ele vai chegar na primeira aula, vai fazer pé na barra, outro dia ele vai fazer pull-up e ele vai desenvolver todos esses movimentos ao mesmo tempo. Não, você tem que simplificar. E aí nessa segunda fase, ele já começa a ter um pouco mais de consistência. O que é a consistência? Que a gente sempre escuta falar, né? Dentro de um OD você precisa ter consistência nos movimentos. É quando a intenção do movimento que você quer que ele faça já está ficando muito próxima do movimento executado. Então, ele começa a executar uma tarefa e aí não consegue realizar de forma plena, de forma eficiente, de forma segura. Então, você percebe que ele ainda está numa fase de aprendizado anterior. Eu não posso pular etapas. Mas, nesse momento, numa outra aula, ou na mesma aula, mas na parte final da aula, do meio da aula para frente, ele já consegue realizar próximo do que você demonstrou, parte do princípio que agora eu posso avaliar aquele aluno como ele já aprendeu o movimento, já está passando de uma fase para outra, mas ele ainda não tem um domínio completo, um domínio pleno daquela ação. Isso vai acontecer à medida que a gente for repetindo aqueles educativos. E a última fase, a gente chega na fase autônoma, onde o meu aluno tem um domínio pleno do movimento, ele já consegue realizar, ele já tem consistência, ele já tem um controle motor sobre aquela ação, sobre aquela nova habilidade, né? Aquele novo movimento. E aí, ele mesmo já consegue fazer as correções. Então, nós como professores, temos que dar os feedbacks corretos em cada fase, elaborar um plano de aula com os educativos corretos, partindo do mais simples para o mais complexo, para que ele consiga passar por todas essas fases, até chegar na última, que é ter um domínio pleno do movimento e sendo capaz de se corrigir. Ele vai lá, executa o movimento e ele mesmo já chega falando: poxa, professor, eu errei aqui. Eu acho que a minha perna não estava tão conectada. Eu acho que a minha mão eu posicionei de forma errada. Entenderam? Então, nessa fase ele já consegue se autocorrigir. E onde é que entra todo esse processo? Como é que eu vou fazer para organizar tudo isso? Eu fico perdido, eu conheço os educativos, mas eu não sei qual a ordem correta de colocar dentro do meu plano de aula. Então, pessoal, erros e acertos. Você vai montar o seu plano de aula, você vai sugerir os educativos e ao longo da execução dos movimentos você vai conseguir identificar em que fase cada aluno está daquele determinado movimento, daquela nova habilidade que ele está aprendendo. Então, se ele vai acertando ou se ele vai errando. E aí você vai progredindo com ele em grau de complexidade de movimento, de educativo no caso. Então, quais educativos eu vou utilizar? O mais simples para o mais complexo, seguindo as fases de aprendizagem motora. Como é que eu vou progredir com esse aluno? Eu vou avaliar ele de acordo também com as fases da aprendizagem motora. Se eu percebo que ele já consegue ter um domínio, mesmo que seja mínimo, ele já está numa segunda fase de aprendizado, eu vou progredir com ele com um próximo nível de complexidade. E aí, quando eu progredir com ele para um próximo nível de complexidade, ele vai voltar para a fase anterior, onde ele vai ter dificuldade, ele vai ter que raciocinar, ele vai ter que pensar, ele ainda não vai ter um domínio pleno. E aí eu venho evoluindo com ele até chegar naquele determinado educativo, as 3 fases, passo para um próximo educativo mais complexo, repetindo todo esse processo. E assim eu vou progredindo com o meu aluno neste exercício, nessa habilidade motora, esse novo gesto que ele está aprendendo.
E aí poderia ser um chest to bar, poderia ser um bar muscle up, poderia ser um ring muscle up, mas você precisa levar em consideração as fases da aprendizagem motora para escolher os principais educativos e saber como progredir com ele. Então, se esse vídeo foi interessante para você, se inscreve no canal, não esquece, deixe seu comentário aqui abaixo, colocando sugestões para os próximos vídeos.